Olá para todo mundo que está assistindo ao canal, bem-vindos a mais um episódio. Estamos falando sobre o sobrenatural na minha vida, mas eu vou usar exemplo de pessoas que eu conheci também para fazer um paralelo com coisas que aconteceram comigo, certo? Então eu vou começar esse episódio que nós vamos falar sobre água de modo geral, chuva, né? Coisas sobrenaturais ligadas a esse tipo de coisa, de evento. E então eu vou começar falando, a princípio, existe uma passagem é, para quem para quem gosta da Bíblia, né? Existe uma passagem de falando sobre Gideão, tá? Gideão foi um cara incrível na Bíblia, para quem quiser ler, está em Juízes. Gideão faz um pedido para Deus. Eu vou fazer só um paralelo para vocês entenderem, tá? Um pouquinho. E para mexer um pouco com a cabeça de vocês. Gideão faz um pedido para Deus sobre uma lã molhada. Primeiro ele pede que ao amanhecer a lã esteja totalmente molhada. E ao redor não. Ele coloca uma lã, né, ao céu aberto e faz esse pedido para Deus como um sinal de Deus com ele. Quando ele amanhece, ele vai lá ver e a lã está toda molhada e em volta tudo seco. Para contraprova, vamos dizer assim, Gideão faz, agora eu quero ao contrário. Eu quero a lã seca e tudo molhado em volta. E quando ele amanhece, ele vai ao lado de fora e encontra a lã seca e em volta, todo o terreno em volta, molhado. Por que eu estou falando e fazendo esse paralelo? Porque o fenômeno, o sobrenatural com água, é uma constante, e não só na Bíblia, mas é uma constante, né? Muitas pessoas, vocês, alguém de vocês, ou algum conhecido, já deve ter passado por isso, né? Com chuva, com mar, com rio, com lagoa, enfim. Então eu vou contar algumas coisinhas aqui que eu passei. Eu tenho uma querida amiga que eu já falei várias vezes aqui para vocês, e já não está mais nesse plano, Noêmia, né, que a gente carinhosamente chamava de No, que ela teve uma passagem muito interessante. Ela foi, se não me engano, tá? Se não me engano, a Ilha Grande. Ela foi lá e começou a chover muito, 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 muito. Ela e a amiga, elas estavam de branco, inclusive, se não me engano. E elas estavam praticamente no meio da chuva, quando de repente o céu abre e em volta delas fica totalmente seco. E elas também. E a chuva continua ao redor. Né? Então, Noêmia passou por isso. E Noêmia era uma pessoa, e continua sendo, em outro plano, muito séria em relação à espiritualidade, em relação a esse tipo de situação. Então agora eu vou falar um pouquinho do que eu já passei com isso. Você já deve ter escutado a minha história. Primeiramente em um local, num apartamento, no Jardim Botânico, onde eu, com a presença do amigo Harian, né, pôde ser feita uma demonstração para todos que estavam ali. Isso é muito bom, porque eu tenho testemunhas até hoje, vivas, né, que presenciaram aquilo. Nós estávamos mais ou menos em 12 pessoas, por aí, mais ou menos, né? E a noite estava bonita, estava linda, quando de repente o Hariam me induz a fazer uns movimentos com a mão e começa a ventar, 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 e quanto mais ele mexia com as mãos, mais o vento aumentava, né? Ao ponto de começar a bater porta no prédio, apartamentos, uma ventania muito forte, um vento muito forte.
aquilo se transformou numa chuvinha, numa garoa, e à medida que ele ia fazendo o movimento, a chuva aumentou muito, a chuva aumentou bastante, até chover torrencialmente. E depois o inverso, ele foi fazendo o inverso à medida que ele controlava, vou dizer isso, essas forças da natureza, tanto o vento quanto a chuva, né? E reverteu. Essa foi uma experiência que eu tive com chuva, com água, né? Outra experiência foi numa pousada, na localização de Muri, que é aqui na Serra, para o lado de Friburgo, para quem conhece o Rio de Janeiro. E nós estivemos lá, um grupo, né? Éramos um grupo de pessoas, inclusive todos os que presenciaram o fenômeno no Jardim Botânico, né, no apartamento lá com Harian, estavam também em Muri. E uma das pessoas do grupo, um professor e a sua esposa, já haviam estado nessa pousada e foram eles exatamente que nos indicaram, né, essa pousada e fizeram a reserva para nós todos, para eles também, obviamente. Fomos todos para lá e quando eu entrei, vou contar a passagem toda, não somente a da chuva, da água, mas eu vou contar a passagem toda. Quando eu cheguei, a pousada muito bonita, toda revestida de pedra, né? Uma coisa bem rústica, muito bonita, no meio do mato, assim, alta, né? E eu quis conhecer a pousada, todos nós queríamos conhecer, obviamente, a pousada. E eu fiquei intrigado com um quarto, especificamente, que ficava mais no final da pousada, no corredor, e ele era subterrâneo. Ele tinha uma escada, a gente descia, as paredes eram todas de pedra, né? Tinham beliches, tinham camas, e eu senti uma vibração muito estranha ali dentro. Na hora que eu entrei, já algo me bateu mal, vamos dizer assim. Eu senti que tinha algo ruim, maléfico, se é que eu posso usar essa expressão, né? Mas mesmo assim, olhei todo aquele quarto e tal. No final da visita da pousada, para conhecê-la, eu fui falar com a dona da pousada, era uma senhora, e perguntei para ela se aquele quarto especificamente tinha sido reservado para alguém. Ela disse que sim, que iam chegar, ou estavam chegando, na hora do almoço, uma família do Rio de Janeiro, que era o pai, a mãe, a filha pré-adolescente, de uns 10 anos, e a amiguinha da filha, que também tinha uns 10, 11 anos. Eu, assim, espontaneamente, tendo conhecido aquela senhora, dona da pousada, há pouquíssimo tempo ali naquele dia, eu pedi para ela não deixar ninguém ficar naquela pousada. Ela acreditou em mim, só que ela, como dona da pousada, ela não podia fazer isso, porque a reserva já tinha sido confirmada e eles já estavam indo para lá, né? Então, eu falei com uma amiga minha, a Gleides, que infelizmente já não está mais conosco. Falei, Gleides, vai dar ruim. Não falei desse jeito, mas falei, olha, vamos ter problema aqui porque tal, tal, tal. Expliquei mais ou menos para ela o que eu tinha sentido, que a coisa ali estava ruim. Bom, ok. A família chegou, foi para a recepção, aquela coisa toda. E foram se instalar naquele quarto. Desceram para o quarto. Eu vi, olhei para minha amiga, mas não podia fazer nada. Não deu mais ou menos 10 minutos, acho que não chegou a isso. Não chegou a isso, mais ou menos. Eu escutei uma gritaria muito grande vinda lá do quarto.
As pessoas que estavam com a gente, outros da pousada, correram para lá também, para ver o que estava acontecendo. As meninas estavam passando muito mal, desmaiando e vomitando. E passando muito mal, e se sentindo muito mal. Somente as duas meninas, o pai e a mãe, não. Eu entrei, outras pessoas entraram, a gente ajudou a tirar as meninas de lá. Depois de feito isso, de tirado elas de lá, o pai e a mãe saíram, e eu cheguei novamente para a dona da pousada e falei, olha, bom, eu não sei o que ela fez, se ela explicou, se ela... Não sei o que ela foi falar para eles, para o pai, para a mãe, enfim, afinal de contas, falar que algo maligno, algo ruim vai acontecer ali é uma coisa que, né, uma dona de pousada não é muito normal, né? Acredito. Mas foi, entendeu? Foi e falou alguma coisa que eu não sei como é que ela conseguia esse diálogo, né? Como é que ela conduziu. No entanto, foi estabelecida a partir dali, então, uma coisa muito interessante. Haviam dois quartos grandes na pousada. Então foi dividido. Todos os homens que estavam na pousada em um quarto, todas as mulheres, meninas, enfim, que estavam na pousada no outro quarto. Então, quarto masculino e quarto feminino. E assim foi feito: quarto masculino e quarto feminino. Ok, a noite foi chegando, as pessoas foram se recolhendo. Eu pedi para ela se eu podia ficar na sede da pousada. Uma sala muito bonita, com lareira, televisão, enfim. Ela falou, claro que sim, e já me deu o molho de chave todo da pousada, com maior confiança na minha mão. Aos poucos todos foram se recolhendo, se recolhendo. Eu fiquei sozinho, acordado. Minha amiga falou, você vai ficar bem, cara? Tal. Não, pode deixar. Tudo bem, deixa eu ficar aqui. E eu fiquei praticamente num plantão, com aquela sala, né, da pousada vazia, somente eu no sofá. Começou a chover, aquela madrugada, muito escuro, obviamente, nós estávamos no meio do mato, num local bem ermo. E, e muita chuva, muita chuva, muita chuva, muita chuva. Silêncio e tal. E de repente eu sinto algo em mim que me faz ir para o lado de fora dessa sala de estar, onde eu estava. Eu abri a porta, estava bem mais frio, obviamente. Ali é próximo a Friburgo, então a temperatura é baixa, apesar de ser verão, mas é baixa. E fui lá para fora e comecei a olhar e senti que tinha algo em volta da casa, alguma coisa. Então eu comecei a ir para a chuva, entrei na chuva e comecei a circundar a casa, a pousada, né? E lá nos fundos eu vi alguns pequenos seres, nada a ver com extraterrestre. Hoje eu sei disso, nada a ver, tá? Eram outras coisas. Esses pequenos seres corriam, eu vi os olhos deles, eu vi o rosto deles assim. Eram bem pequenininhos mesmo, tá? Eram bem pequenos. Coisa de 40 centímetros, por aí. Eles eram pequenos, alguns tinham um pouquinho mais, 50 e tal. E aquilo me bateu ruim, de uma maneira ruim, na minha energia, na minha vibração. Tá? Mesmo assim eu fiquei lá, eu fui encarando, eu fui entrando, eu fui entrando. E eles corriam para a mata e tal. Atrás da pousada tinha uma pequena queda d'água que dava numa piscina natural. Bom, fiquei lá até todos aparentemente desaparecerem, como se eu estivesse ali tomando conta, como um vigilante, alguma coisa assim, e tentando expulsar aquela turma dali. Foi essa a sensação e foi esse o meu objetivo.
Bom, voltei para a pousada, pelo mesmo caminho que eu havia ido, para fora, para dentro da sala, molhado, dei uma sacudida no cabelo e tal, sentei e fiquei ali. E eu acho que eu adormeci talvez uns 30 minutos, acredito eu, não sei, não tenho certeza disso, tá? Mas eu acredito que uns 30 minutos, mais ou menos, eu devo ter adormecido. Ou não, pode ser que não. Eu sei que de manhã, o dia clareando, eu comecei a ver pessoas já do lado de fora, né, para tomar café, já acordadas e tal. E eu saí, né, da sala. E aí encontro com a dona da pousada. Ô, dona fulana, tudo bem? Ela, como é que você está, meu filho? Tá tudo bem? Como é que você está? Eu falei, não estou me sentindo muito bem, não. Nossa, o que você tem? Quando ela encostou em mim, ela falou, você está com febre? Eu falei, estou com febre. Tá sim. Eu vou pegar um termômetro e vou te entregar para você colocar. E eu estava mesmo, estava com 39 pontos, sei lá o quê. Estava bem alta a febre. Eu me sentei, o pessoal começou a colocar o café da manhã nas mesas, então, do lado de fora dessa sala, tá? No alpendre. O pessoal começou a colocar o café da manhã do lado de fora, nas mesas, e foi chegando, foram começando a tomar café e perguntando para mim se houve alguma coisa, se eu vi alguma coisa e tal. E eu mais ou menos contei um pouco, não falando dos seres nem nada, mas falei que tinha umas coisas estranhas acontecendo ali na pousada e tal. Bom, era domingo, era o último dia. A gente só ia passar sábado para domingo e vir embora. O casal lá com as meninas também, né? Porque dia seguinte era segunda-feira. Como dizem, dia de branco, dia de trabalho. Ok. Minha amiga Gleides sentou-se ao meu lado. Falou, Marcos, você está com muita febre, cara. Não sei o quê. E a chuva caindo, porque a chuva não parou. Ela virou a madrugada toda, de manhã continuou chovendo, e chuva. E na frente desse alpendre, assim, tinha um gramado, um campo bonito, sabe? Eu resolvi, veio na minha cabeça, vai pra chuva. Como se fosse uma ordem mental minha para mim mesmo, ou de alguém, ou de algo para mim, vamos dizer. O que eu fiz? Eu tirei o tênis que eu tava, a meia, arregacei a calça, a bainha da calça, né, para encurtar, e tirei a camisa. E o pessoal falou, o que você está fazendo, cara? Você está com febre e tal, não sei o quê. Eu falei, não vou tomar remédio nenhum, não. Não quis. Me ofereceram medicação, eu não quis tomar. E eu fui, sozinho. Sai daí, seu maluco. Sabe como é que é essa hora? Né? As pessoas começam, obviamente, preocupadas, começam a falar. E eu fui para o meio do jardim, exatamente. Era quadrado assim, um gramado bonito, tinha plantação em volta de flores, era muito bonito. Eu fui para o meio, levantei o rosto, olhando para o céu, fechei os olhos, abri os braços e fiquei ali. Não pensei em nada, não pedi nada, não falei nada, não ouvi nada, não vi nada. Só sentindo a chuva cair em mim, a chuva cair em mim. E eu vi assim, claro, as pessoas gritando, sai daí, rapaz, você está com febre, não faça isso, tal. Bom, passado algum tempo, que eu não me lembro quanto, foram minutos, né? Tipo 5 minutos, mais ou menos, ou até mais um pouco talvez. Eu saí debaixo da chuva e vim para o alpendre, entrei ali embaixo, tudo, né? Aí foram buscar uma toalha. Essa parte aqui é engraçada. Eles foram buscar uma toalha para eu me secar, óbvio, né? O problema é que eu não tinha uma gota de água no meu corpo, nem no meu cabelo, nada, nem na minha roupa. Quer dizer, no caso, a calça, né? Que eu fiquei só com a calça comprida. Eu não tinha uma gota de água, absolutamente nada. Tudo totalmente seco e a chuva continuava. Mas eu tomei a chuva, eu senti a chuva bater em mim, todos viram durante vários minutos aquela chuva torrencial, não era uma garoa, não. Era uma chuva torrencial, entendeu? E eu fiquei ali, debaixo d'água e saí seco. Então,
esse é um fenômeno sobrenatural. Como se explica isso, né? Como é que a gente explica esse tipo de coisa? O que será que aconteceu? Quem promoveu, ou o que promoveu esse fenômeno sobrenatural comigo, em mim, né, como eu falo? Eu deixo isso a critério de vocês, né? Eu já li um pedacinho aqui da Bíblia, para vocês verem que isso não é de hoje, esse tipo de coisa de só um lugar molhar e o outro não, ficar seco e volta. É um sobrenatural. Tá? Já contei a história da chuva lá, no Jardim Botânico, e agora termino esse episódio contando o banho de chuva que eu tomei seco. Né? E saí seco, porque eu me molhei na hora, eu estava molhado. Eu lembro que escorria água pelo meu braço, eu estava molhado. Corria água no meu rosto, estava debaixo de um temporal, vamos dizer assim, porque era mesmo. Né? E quando eu pisei no alpendre, eu estava completamente seco. As pessoas foram pegar a toalha para mim, quando olharam, não precisava de toalha. E o detalhe, sem nenhuma febre, nada. Temperatura corporal normal, gripe, não tive, nada, absolutamente nada. Então fica essa história para vocês. Para mim é muito importante que vocês comentem aqui embaixo, por favor. Eu não sei o que significa para vocês isso, né? Ou o que vocês pensam a respeito disso. Eu sei que eu passei por isso, né? Talvez vocês também tenham passado por algo similar, não sei. Né? Se isso aconteceu ou com alguém que vocês conheçam, por favor, coloque aqui nos comentários, conte que eu gostaria muito de ler, tá bom? É muito importante que vocês comentem a respeito dos vídeos, para que esse vídeo, inclusive, chegue para outras pessoas, tenha relevância para isso. Não deixe de colocar aí, apertar o botãozinho do like, por favor. E quem não for inscrito e tiver interesse nesse tipo de assunto, se inscreva no canal. Eu vou ficar muito feliz com isso. Agradeço a presença de todos vocês mais uma vez. Muito obrigado. E vamos continuar para o próximo. Tá bom? Tudo de bom, uma semana maravilhosa, dias maravilhosos para vocês. Com muitas bênçãos é o que eu desejo. Forte abraço para todos.